tem vindo a ocupar-se do estudo dos sistemas culturais das Ilhas Atlânticas, encontrando-se publicado em livro e em revistas especializadas. Participa regularmente em reuniões científicas e culturais, abordando questões como o exílio, a mobilidade humana, cultural e textual, as implicações entre cultura e poder, a relação entre imaginários culturais e fenómenos naturais, o papel dos discursos artístico e académico nas sociedades contemporâneas. Para a Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira, prepara, com Jerónimo Pizarro, a edição anotada de vários folhetins de autoria de Cabral do Nascimento, publicados na imprensa periódica entre 1916 e 1922. Doutoranda em Estudos de Cultura da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, é mestre em Literaturas Africanas de Língua Portuguesa e licenciada em Estudos Portugueses pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Ana Salgueiro, que com Jerónimo Pizarro e sob a chancela da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira, prepara a edição anotada de vários folhetins publicados nas décadas de 1910 e 1920 pelo Os Novos Madeirenses, apresentará a comunicação, a mecânica das sensações, da aceleração e do fragmento na marginália de Cabral do Nascimento, de 1921 a 1922, de novo o encontro com Pessoa, analisando o modo como essa ficção folhetinesca dialoga criticamente com o sensacionismo pessoano. Doutora Ana Salgueiro tem a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada, Susana, e muito obrigada a todos por serem resistentes, estarem aqui até agora e espero não desapontar muito aqueles que tiveram essa coragem. Bem, e eu não querendo parecer estar a fazer também uma blague futurista, começo por dizer que a imagem da capa do meu PowerPoint não será propriamente explorada por mim. Se depois quiserem fazer alguma pergunta no final, eu tentarei esclarecer porque é esta capa. E por dizer que o título que dei a esta conferência, ou esta comunicação, vai ser em certa medida subvertido. Eu não lhe dei um novo título, mas quando de facto pensei naquilo que poderia hoje partilhar aqui convosco, no âmbito deste seminário, tinha colocado a hipótese de analisar em concreto, de termo em concreto, sobre alguns folhetins que foram publicados justamente entre 1920, junho de 1921 e junho de 1922, no jornal Restauração, em Coimbra, e que são da criação, não chamemos para já a autoria, mas criação de Cabral do Nascimento. Só que a certa altura, ao longo do percurso de preparação da comunicação, percebi que a maior parte de vocês aqui, também as pessoas que eventualmente depois vejam ou estejam a acompanhar o streaming, não conhecerão de facto esta figura, não é? Será talvez um dos muitos marginais dentro do grupo dos novos deste período. E, portanto, pensei que se calhar teria de dar um reajustamento àquilo que tinha pensado fazer e se calhar ter uma abordagem um bocadinho mais genérica, é isso que eu vou tentar fazer. Ora, como eu vos disse, eu inicialmente tinha pensado trabalhar um grupo, um dos núcleos da publicação que está a ser preparada pelo Jerónimo e por mim, que será, se correr bem, editada pela DRAM no próximo ano, e em particular esse conjunto de textos que foram publicados entre 21 e 22 no jornal monárquico Restauração. Este conjunto é um conjunto muito heterogéneo de textos, textos em prosa, e eu diria que justamente por serem textos em prosa, lhes podemos eventualmente conferir ainda, e fazendo quase eco daquilo que o Ricardo há bocadinho dizia, uma dupla marginalidade. Porquê? Porque geralmente Cabral do Nascimento, os poucos que conhecem a obra de Cabral do Nascimento, conhecem-no sobretudo como poeta, não é? Esquecendo-se que ele foi muito fértil escritor também de prosa, não só de crónicas, não só de artigos que publicou, sobretudo nos jornais da Madeira e não só, mas também de outro tipo de textos que nós iremos então reunir também neste volume que está em preparação.
e duplamente periférico, justamente por aquilo que eu também há bocadinho disse, não é? Porque ele próprio acaba por ser, ou não tem sido, do meu ponto de vista, não tem sido pensado como, de facto, um dos novos deste período. E, portanto, eu começaria por dizer que, e fazendo uma espécie de apresentação do percurso deste escritor, deste novo, eu começaria por dizer que Cabral do Nascimento é, de facto, uma figura que vai escapar, e talvez por isso tenha sido colocado um bocadinho à margem, escapar àquilo que são as filiações, as afiliações mais aguerridas, mais definitivas, com todas as aspas que se possam pôr ao adjetivo definitivo neste período, porque de facto ele foi uma espécie de figura que foi percorrendo, não é, diversos grupos, foi convivendo, foi dialogando com vários grupos. Um desses grupos acaba por ser o grupo dos integralistas, sendo que dentro dos integralistas, e ele conviveu de perto com a figura tutelar dos integralistas lusitanos da década de 10, portanto ele chega a Lisboa no ano letivo 1915-1916 para frequentar o curso de Direito na Faculdade de Direito e Ciências Sociais, acho que era assim a designação na altura, de Lisboa. Torna-se justamente companheiro de curso de dois dos de Orfeu, António Ferro, que também frequentava esse mesmo curso, e Alfredo Guisado. A relação com Alfredo Guisado é, aliás, muito interessante do meu ponto de vista, está ainda também por fazer. Em certa medida também por esse caminho, julgo eu, que ele depois acaba por se encontrar com os de Orfeu e com Fernando Pessoa. Mas também neste período ele vai então, paralelamente a esse encontro, vai também conviver com este grupo, o grupo dos integralistas lusitanos, que de facto estão, digamos, em certa medida nos antípodas. Aliás, o Ricardo fez aqui referência ao posicionamento, não é, do Raul Leal relativamente à possibilidade de o integralismo, não é, poder ou não ser aqui enquadrado, e de facto ele vai conviver com, pelo menos durante o último trimestre de 1917, ele vai conviver de facto perto com o grupo dos integralistas lusitanos sediados em Lisboa, em torno da figura de António Sardinha. O que acontece é que, ainda que convivendo com este grupo, rapidamente ele se vai aproximar ou vai participar de um grupo dissidente que se autoproclamou e com sede em Coimbra na altura, liderado curiosamente também por um outro madeirense, Luís Vieira de Castro, que se autoproclamava como um grupo dos novos dentro do integralismo lusitano. Dentro da linha integralista, consideravam-se, portanto, um grupo dos novos. E, justamente, em 1917, há uma polémica que vai, em que ele vai participar, Cabral do Nascimento, que neste número da monarquia. A monarquia era o órgão do integralismo lusitano mais convencional e, portanto, nas páginas do jornal A Monarquia, em que Cabral do Nascimento publicou várias vezes ao longo do ano 1917, Luís Vieira de Castro também, Alfredo Freitas Branco, todas estas figuras são figuras provavelmente conhecidas dos madeirenses, talvez não daqueles que não são madeirenses, eram monárquicos, portanto, e defensores do integralismo, mas a certa altura há de facto uma dissidência que tem um fundo eminentemente estético, em que os novos, liderados, como disse, por Luís Vieira de Castro, a partir de Coimbra, onde ele estava a estudar, se insurgem contra aquilo que eram as propostas estéticas e literárias do integralismo lusitano, muito mais vocacionado para o tradicionalismo,
para a defesa de um nacionalismo exclusivista e que entrava em choque com aquilo que eram as sensibilidades destes novos integralistas. E justamente no decurso desta disputa, que vai sobretudo ser trocada ou vai ser degladiada nas páginas da monarquia e também nas páginas de um jornal criado, entretanto, por Luís Vieira de Castro, em Coimbra, o Pátria Nova, aquilo que de facto aqui está em causa é justamente uma disputa estética de conceitos estéticos. De um lado, os antigos de Lisboa defendiam um tradicionalismo e um nacionalismo exclusivista artístico, enquanto que os novos de Coimbra defendiam, apesar de integralistas também, de se assumirem como integralistas, defendiam a aproximação às modernas tendências artísticas europeias e um nacionalismo cosmopolita artístico. E, portanto, Cabral do Nascimento acaba por ser, em certa medida, numa primeira fase, ele tentar assumir uma atitude de neutralidade possível, mas acaba por depois, obviamente, acompanhar os seus companheiros, os seus contemporâneos novos, não é? E afastar-se da monarquia, do jornal Monarquia e dos integralistas de Lisboa. E isso está, aliás, o meu PowerPoint vai sobretudo mostrar as imagens de documentação com que tenho estado a trabalhar. Isso está patente nos jornais, mas está também patente na troca de correspondência trocada entre Cabral do Nascimento, Luís Vieira de Castro, Alfredo Freitas Branco e, por exemplo, António Sardinha. Mas se Cabral do Nascimento teve esta aproximação a este grupo que, de alguma forma, escapava àquilo que era o núcleo e aquilo que eram os interesses e as propostas estéticas, artísticas, culturais dos de Orfeu, ele vai também, de facto, conviver com um outro grupo de novos, esses sim, talvez mais próximos dos de Orfeu, mas que, de facto, não giraram em torno da constelação mais convencionalmente assumida como sendo os de Orfeu, nomeadamente a figura de Pessoa e de Mário Sá Carneiro. E estou-me a referir a um outro grupo, a um grupo que está muito mais ligado às artes visuais e que esta aproximação a artistas visuais, que depois vai materializar na colaboração de Cabral do Nascimento com alguns desses criadores. Tenho aqui algumas imagens que o atestam, depois irei falar um bocadinho sobre isso. Faz sobretudo por mediação de uma relação de companheirismo que nasce justamente na Madeira, na década de 10, e que esse companheirismo acabou por criar um grupo que se reunia com alguma regularidade no Funchal, que era o grupo dos artistas independentes. Ora, o grupo dos artistas independentes foi criado, segundo Carlos Valente, por volta de 1918. Eu gostaria, acho que o Carlos disse que ia ver se conseguia cá estar, mas acho que não está, porque eu gostaria de falar com ele, porque eu suspeito que não foi em 1918, suspeito que foi em 1916 e daqui a bocadinho já vou tentar explicar porquê. Mas, em certa medida, este grupo, que pelo menos a partir de 1918 até 1933 teve uma atividade com alguma regularidade no Funchal, justamente o ponto de encontro era justamente o Golden Gate, não é? Que também ilustra o nosso cartaz. Era constituído sobretudo por artistas plásticos madeirenses que ou estavam a residir como bolseiros em Paris e vinham cá provisoriamente, ou já tinham sido bolseiros em Paris e estavam de regresso à Madeira, não é? E desse grupo fizeram parte, obviamente, Henrique Franco, Francisco Franco, Alfredo Miguéis, mas também depois João Abel Manta, que viveu no Funchal trabalhando como professor durante algum tempo, e Manuel Ribeiro, e depois temos, de facto, dois colaboradores dos participantes neste grupo, dos artistas independentes, que não eram artistas plásticos, mas que eram escritores. E esses dois escritores eram justamente Cabral do Nascimento e Ernesto Gonçalves.
Ora, por que razão é que eu coloco a hipótese de este grupo não ter começado a ganhar alguma orgânica e a funcionar em 1916? Porque justamente em 1918, porque justamente em 1916 Cabral do Nascimento e Ernesto Gonçalves já estavam a trabalhar num outro projeto muito fora, digamos assim, do mais convencional em termos de produção literária, já vou falar sobre ele também, e problematizavam justamente questões que tinham a ver com a necessidade de modernizar não só o sistema cultural madeirense, mas também o sistema cultural português, havendo a possibilidade de também haver um contributo para essa modernização por parte de alguns criadores madeirenses. Como eu dizia, portanto, este grupo acaba por ter uma existência dilatada no tempo. Não se sabe bem ao certo, porque esse estudo também está por fazer, em concreto, como é que funcionava este grupo, as tertúlias, qual era a regularidade, quantas vezes, o que é que aconteceu. O que se sabe é que, no resultado desta atividade cultural e deste funcionamento deste grupo, por exemplo, em 1922, o Jerónimo há bocadinho fez referência a isso, entre abril e maio há justamente no Funchal a realização da primeira exposição modernista financiada por Henrique Vieira de Castro, que criou inclusivamente uma galeria de raiz no Casino de Pavão para a exibição desses trabalhos, trabalhos que já tinham alguns deles sido expostos em Paris por parte destes criadores e que, portanto, acabam por ser também apresentados no Funchal numa iniciativa também inovadora. E esta exposição modernista acabou por ter também visibilidade não só regional, houve várias notícias que deram conta desta iniciativa, mas também na imprensa nacional, não é? E de facto há vários jornais a nível nacional que chamam a atenção para aquilo que estava a acontecer relativamente à atividade cultural e nomeadamente ao nível das artes visuais no Funchal, justamente tendo em consideração estas iniciativas promovidas pelo grupo, não é, dos artistas independentes, de que Cabral do Nascimento também fez parte. Eu coloquei aqui assim estas imagens porque elas dão conta de como é que, de facto, Cabral do Nascimento, a relação de Cabral do Nascimento com a novidade, não é? E com estas questões da necessidade de modernizar, de promover transformações no sistema cultural, não só madeirense, mas nacional, se fez também por aproximação aos artistas plásticos e não apenas por via de uma relação com escritores. Por exemplo, em 1900... Agora não consigo ver bem daqui, isto é terrível. Em 1917, justamente, ele colabora na edição desta revista, a revista Sphinx, se intitulava Revista Mensal Ilustrada de Novos, e que, até pela dimensão gráfica conseguem perceber, não é? Estava muito alinhada com aquilo que eram as preocupações estéticas destes novos. E, curiosamente, esta revista, que tinha uma dupla direção, uma direção mais direcionada para, passa a redundância, para questões literárias e outra para artes visuais, no caso das artes visuais era justamente dirigida por duas figuras que depois vão estar ligadas ao comício dos novos e à polémica que opôs os novos em 1921 e depois 1922 também, porque a questão depois prolonga-se por 22, entre os novos criadores, artistas visuais em Lisboa versus os antigos, não é? Da Sociedade Nacional de Belas Artes. E refiro-me a Leitão de Barros e a Continel e Telmo, que curiosamente depois serão também colaboradores na Contemporânea e serão figuras muito ligadas depois também a uma área que às vezes se esquece quando pensamos nestes novos, que é justamente o cinema, não é? Eles foram
grandes realizadores modernistas também ao nível do cinema português desta altura. Outra questão tem a ver com, que demonstra esta proximidade, ou esta aproximação de Cabral do Nascimento com as artes visuais, é a importância que a visualidade vai ter também na própria poesia de Cabral do Nascimento. De facto, há muitos poemas que eu diria quase que podem ser pensados como ecofrases, não é? Na medida em que aquilo que nós temos ali é sobretudo a tentativa de dizer em palavras realidades que são essencialmente visuais, não é? Mas essa relação acaba por ser levada a um ponto mais extremo na edição em 1926 deste livro que está aqui, que eu acho que merecia uma reedição facsímil, que é o livro Descaminho, que do meu ponto de vista é incorretamente atribuído a João Cabral do Nascimento, quando devia ser atribuída a sua autoria a dois destes membros dos artistas independentes. Porquê? Porque, de facto, este livro é um livro que tem poesia de Cabral do Nascimento, mas tem depois xilogravuras lindíssimas de Francisco Franco. E tem um aspecto muito interessante, é que as xilogravuras de Francisco Franco não estão, de facto, a ilustrar os poemas de Cabral do Nascimento, eles estão a dialogar e muitas vezes até a contradizer aquilo que a poesia de Cabral do Nascimento aí nessas páginas acaba por estar a dizer. Portanto, há uma relação dialogante e conflituante às vezes até entre aquilo que a imagem apresenta e aquilo que o texto diz. E, portanto, o repto ao Filipe a pensar na possibilidade da edição facsímil do Descaminho. Pronto. E, portanto, em certa medida, eu diria que, ainda que ele, em 1915, 1916, tenha, de facto, até pela relação de proximidade que manteve com o seu companheiro, sobretudo com Alfredo Guisado, tenha provavelmente convivido muito perto com os de Orfeu, eu considero que a não exclusiva identificação, ainda que houvesse algumas afinidades em termos de preocupações reflexivas, até em termos de propostas estéticas que vão ser defendidas por Cabral do Nascimento em muitos textos, e aquilo que os de Orfeu estavam a fazer nesta mesma altura, eu penso que a sua não filiação em absoluto tem a ver justamente com o facto de ele ter este caráter móvel, não é? Instável, de convivência com vários grupos que muitos deles não estavam diretamente relacionados com os de Orfeu. Ora, os dispersos publicados entre junho e julho, junho de 1921 e junho de 1922, no Restauração, não surgem do nada. E, portanto, quando eu pensei naquilo que poderia trazer aqui para partilhar convosco, achei que devia fazer então o tal enquadramento um bocadinho mais alargado. E, em certa medida, eu acho que estes dispersos, em certa medida, podem ser entendidos num quadro mais vasto que foi, de facto, da participação de Cabral do Nascimento no movimento modernista dos anos 10 e 20, um movimento muito heterogéneo, como já vimos aqui, promovido em torno ou a partir de diversas centralidades, e centralidades pensando aqui não só em grupos, mas também em geografias, grupos que muitas vezes, e figuras que muitas vezes assumiam atitudes e posicionamentos até conflituantes, como também já aqui vimos, mas que se assumiam como novos, justamente por considerarem que era fundamental haver uma ação cultural, criativa e editorial orientada para a modernização do sistema cultural português. Ainda que esta preocupação e esta ação nem sempre pressupusesse a adoção de um mesmo paradigma de novo e, portanto, de moderno. O percurso de Cabral do Nascimento entre 1915 e, eu diria, até 1926, o ano justamente da edição deste volume conjunto com Francisco Franco Descaminho, ainda que Cabral do Nascimento considere que esta primeira fase da sua atividade literária e cultural se estende até 1932, porque em 1932 ele vai publicar
o livro intitulado Litoral, que ele considera, e em várias entrevistas, considera ter sido o seu primeiro livro da fase da maturidade. Portanto, ele olha para trás, para estes anos 10 e 20, e considera que foram anos de experimentação, de aprendizagem, de formação, digamos assim, e de alguma deriva. Mas eu diria que o percurso de Cabral do Nascimento entre 1915, quando chega a Lisboa, e pelo menos 1926, é um percurso singular de errância, de visitação e de experimentação de diversas formas de conceber um moderno e de encontros, não é? Com muitos desses grupos, e voltando aqui atrás ao meu título, pensando o encontro com Ifan, justamente como uma movimentação, uma aproximação que acaba por ser sempre paradoxal, na medida em que há de facto um gesto de aproximação, de ir ao encontro, de partilha, mas ao mesmo tempo há alguma resistência perante aquilo que é a diferença do outro. E essa movimentação eu acho que foi muito marcante em todo o percurso de Cabral do Nascimento e em particular nestes anos que vão de 1915 até 1926. Voltando aqui assim mais para a frente. E sobretudo porque há, da parte de Cabral do Nascimento, neste percurso de visitação, de conhecimento e de experimentação daquilo que é próprio do outro, sempre há alguma distância crítica, há um momento de aproximação, mas depois há sempre um momento de reflexão e de alguma distância crítica para criar o seu próprio percurso. Ora, a marginália dispersa, que será reunida na coletânea que eu já aqui falei, e contamos editar no próximo ano, ilustra claramente essa movimentação modernista de Cabral do Nascimento, integrando dois núcleos textuais publicados em períodos distintos e em localidades periféricas também diversas, nem sempre tidas em consideração quando pensamos aquilo que foi eventualmente o primeiro modernismo, ou os primeiros modernismos portugueses, Funchal e Coimbra. Num primeiro grupo temos então os textos publicados no Diário da Madeira, no Funchal, no verão de 1916, portanto justamente no primeiro verão em que Portugal tinha entrado em guerra em março. Cabral do Nascimento tinha entrado na Faculdade de Direito no outono de 1915. No início de 1916 tinha publicado o seu primeiro livro, As Três Princesas Mortas num Palácio em Ruínas, que foi muito simpaticamente acolhido pelos novos, já vamos falar também sobre isso, e regressado ao Funchal e permanecendo no Funchal durante todo o verão de 1916 e depois também o início do outono de 1916, justamente devido à guerra e às dificuldades de ligação marítima que existia também neste período. Ele, juntamente com 4 outros companheiros, vai então publicar um conjunto de folhetins intitulados Novela Romântica e Burlesca de 5 artistas vagabundos, que pode ser considerada talvez uma narrativa de viagens, com um caráter eminentemente cosmopolita, mas uma narrativa com particularidades muito interessantes do meu ponto de vista, desde logo pelo caráter fragmentário, não é? Publicação serial em folhetins. E uma narrativa que por vezes assume contornos que se aproximam do efeito fantástico, do nonsense, ou de um certo surreal, ao fim e ao cabo tão caros àquilo que eram as vanguardas deste mesmo período. E que tem ainda a particularidade de ser assinada, esta novela, ser assinada por 5 figuras autorais ficcionais, que também são protagonistas da própria novela. Portanto, temos Rogério Leussen, um músico experimentalista de nacionalidade ambígua, temos Ismael de Bo, que de facto é a figura central, aliás, o primeiro folhetim é assinado por Ismael de Bo, que é um poeta luso-judeu, e é ele, de facto, parece-me ser ele, de facto, a figura que dinamiza todo este grupo. Temos Diogo Heron, um escritor saxão, temos Himário Coman, um artista visual polaco, e temos Henrique Porchat, um contista húngaro. Eu confesso que a primeira vez que encontrei estes textos no Diário da Madeira, fiquei
que é isto, com estes nomes, quem são estas figuras, não é? Quando comecei a ler, ainda fiquei mais surpreendida, é porque estes artistas, que se autodenominam como artistas vagabundos, eram liderados por uma mulher, Coletta de Nilves, não é? Que me parece ser, obviamente, uma apropriação de uma figura que para nós hoje, se calhar, está muito distante, mas que na altura, de facto, tinha alguma visibilidade, que é justamente esta escritora francesa, Colette, não é? Que conviveu também de perto com alguns dos novos franceses desta década de 10. E que, de facto, é uma mulher vanguardista no sentido pleno do termo, quer pela orientação sexual que assumiu, quer pela atitude pública que teve, quer também pela sua própria prática criativa, não só como escritora, mas também como performer. Ora, quando eu começo a fazer pesquisa para tentar ver de facto quem eram estas figuras, deparo-me surpreendentemente com um processo de criação autoral ficcional, não é? Porquê? Porque de facto, depois de várias pesquisas, consegui perceber quem estava por trás da criação destes autores, destes 5 artistas vagabundos, eram nada mais nada menos do que Cabral de Nascimento, Álvaro Manso de Sousa, Alfredo Freitas Branco, Luís Vieira de Castro e Ernesto Gonçalves, não é? E de facto, aquilo que nós vamos encontrar nesta novela, que não é só a novela, porque estes textos, esta novela publicada em folhetins, depois tem uma particularidade que é muitas vezes nas páginas do Diário da Madeira há outros autores com nomes mais comuns ou nomes também um bocadinho fora da caixa. Há bocadinho estava a ouvir o comentário do Jerónimo quando ele estava a dizer que muitas vezes a pessoa criava, não é? Condições para que dentro das próprias publicações periódicas houvesse alguém a comentar a favor ou contra aquilo que estava a ser publicado por ele noutro contexto. Eu não sei até que ponto é que estas figuras que de facto escreveram no Diário da Madeira neste verão de outono de 1916, até que ponto é que de facto elas existiram de facto, ou são também outras ficções criadas pelo grupo dos 5 artistas vagabundos. Mas de facto nestes textos nós podemos dizer que há de facto uma novela manifestamente experimental, a que teremos, como eu dizia, de juntar outros textos igualmente publicados no Diário da Madeira, cuja fábula ousada e provocatória, desde logo por ser um grupo liderado por uma mulher modernista que viaja em todo tipo de meios de transporte mais avançados possíveis, não é? Rápidos, aviões, meios de transporte inventados, pronto, pelas mais dispares cidades do mundo, com práticas sociais pouco ortodoxas, desde logo a relação amorosa de Coletta de Nilves com alguns destes artistas, a própria indefinição da orientação de género do Ismael Dubó, não é? Eu há bocadinho, era isso que eu queria ler há bocadinho e não conseguia, há bocadinho falaram da questão da tematização do homoerotismo. Este texto, assinado pelo próprio João Cabral de Nascimento, publicado em Sphinx, Luar Enfermo, é também um texto onde a tematização do amor homoerótico, do desejo homoerótico está também patente, não é? E é por isso que às vezes me causa tanto incómodo quando, ao ouvir falar de Cabral de Nascimento, se assume que Cabral de Nascimento era um conservador tout court e era uma espécie de clássico, não é? Dentro dos modernos, porque ele acho que foi outras coisas também, não é? Na medida justamente em que foi experimentando, pelo menos neste período, foi experimentando e dialogando com outras tendências, não só estéticas, mas também ideológicas e conceptuais. Agora perdi-me, portanto, estava a dizer da questão desta novela. Portanto, há de facto uma fábula que tem estes contornos e que se constrói como um exercício de escrita coletiva, participada por 5 autores ficcionais, que são também artistas de áreas distintas, poesia, narrativa, música e performance, artes visuais, e esta novela acaba por se apresentar como um relato autobiográfico, que ao narrar as aventuras destes 5 artistas vagabundos, constrói também o retrato destes 5 autores, não é?
com percursos de vida distintos dos seus criadores. Portanto, nós não podemos dizer que Ismael de Bo tem um percurso de vida igual ao de Cabral de Nascimento, portanto, não se trata aqui propriamente de uma questão de pseudonímia. Há aqui, de facto, um exercício de criação de uma figura autoral, autónoma do próprio criador desta figura. E, como digo isto do Ismael de Bo relativamente ao Cabral de Nascimento, poderia dizer também em relação aos outros. E, portanto, ao narrar as aventuras destes 5 artistas vagabundos, constrói também a novela o retrato desses 5 autores com percursos de vida distintos dos seus criadores empíricos. E, neste sentido, a novela romântica e burlesca de 5 artistas vagabundos, em 1916 e no Funchal, até certo ponto e na prática, está a equacionar questões que estão na gênese, por exemplo, do heteronimismo pessoano, nomeadamente a questão que é um autor não apenas literário, mas também pensando no facto que nós temos aqui também um artista visual e, nomeadamente, Rogério Leussen ser apresentado como um músico, mas também como um bailarino, em certa altura da novela. Obviamente, também a questão de que modo é que se constrói a figura do autor na sua relação com a obra que esse autor assina. Portanto, ao caráter fragmentário e ficcionalmente interartístico desta novela, onde subverte, por exemplo, o modelo da novela neorromântica que então estava também em voga em Portugal, não só em Portugal, mas também na Madeira. Não nos podemos esquecer que em certa medida, estes novos madeirenses estão também a entrar em choque ou em certa ruptura com aquilo que era, digamos que, a proposta mais consensual na Madeira daquilo que devia ser uma narrativa. Estou-me a referir àquilo que era considerado na altura, no Funchal, que era considerado a grande referência literária desta altura, João Reis Gomes, que em 1909 tinha publicado a novela A Filha do Tristão das Damas, que é claramente uma novela neorromântica, que se poderia aproximar, se calhar, um bocadinho do neorromantismo saudosista ou lusitanista, ali no meio termo. Mas também pensar que estes 5 artistas e outros autores e autoras que vão dialogando nas páginas do Diário da Madeira com os 5 artistas vagabundos, acabam por entrar num processo que muitas vezes rasura a fronteira entre aquilo que é ficção e aquilo que é a realidade. E, portanto, neste processo de encenação dialogante que se alarga também ao jogo paródico e autoparódico, muitos destes textos acabam por ter referências mais ou menos explícitas a outros textos dos novos, mas também dos antigos, dos novos da Madeira, mas também dos novos de Lisboa e de Coimbra e de outras geografias, obviamente. Portanto, perdi-me. Ao caráter fragmentário e ficcional, neste processo de encenação dialogante que se alarga também ao jogo paródico e autoparódico, à indecibilidade relativa ao que é ficcional e ao que é empiricamente factual, acrescenta-se depois aquilo que talvez possamos designar como uma estética da incoerência, do caos, e que não será certamente alheia nem ao convívio destes 5 artistas vagabundos com a irreverência lúdica do discurso académico estudantil. Eles todos eram estudantes ou em Lisboa ou em Coimbra, nem também, obviamente, ao diálogo com a provocatória blá modernista e, sobretudo, vanguardista dos novos, com que a novela inequivocamente também vai dialogar. Eu coloco aqui assim 2 imagens, uma delas pelo menos devem conhecer, o Manifesto Anti-Dantas, não é? De Almada Negreiros, publicado em folheto também em junho ou julho de 1916, mas coloco aqui também um outro manifesto futurista, provavelmente poucos conhecerão, eu não conhecia, só conhecia há relativamente pouco tempo. Foi publicado em Coimbra e que foi assinado por Francisco Levita, um futurista
coimbra-Vicense, que morreu logo no início da década de 20, talvez por isso tenha caído no esquecimento. E coloco aqui estes dois manifestos, porquê? Porque de facto nós vamos encontrar na novela romântica e burlesca, justamente neste processo de diálogo com outros autores, com outros textos, e um diálogo que muitas vezes é paródico, obviamente a convocação daquilo que foram as quesílias, não é? Entre os novos futuristas versus Dantas. E, por exemplo, um dos episódios da novela romântica e burlesca dos 5 artistas vagabundos ocorre num café em Londres durante um ataque aéreo alemão, estávamos em plena guerra, não é? Em que os 5 artistas assistem a uma tertúlia em inglês, que depois é traduzido, obviamente, e há discussão sobre as propostas futuristas de Pessoa e Sá Carneiro e a possibilidade de um livro, de um novo português, recentemente traduzido para inglês, e esse novo não tem nome, eles dizem que conhecem perfeitamente, sabem perfeitamente quem é, e que esse livro tem, na tradução inglesa, este título, Princesses of Tulle. Ora, este Princesses of Tulle, pelos comentários, é obviamente uma referência explícita às 3 princesas mortas num palácio em ruínas que Cabral do Nascimento tinha publicado em 1916, no início de 1916. Portanto, há aqui todo este jogo de encenação, de convocação de textos de outros, mas também dos próprios artistas. E, portanto, a discussão é justamente saber até que ponto é que este livro, este novo, pode ou não ser considerado um livro futurista. Outro episódio ocorrido também, ou relatado na novela romântica e burlesca, ocorre no convento de Mafra. Eles tinham comprado o convento de Mafra na altura, os 5 artistas vagabundos tinham comprado o convento de Mafra, e a certa altura chega um companheiro que traz uma grande notícia, a notícia de que tinha sido lançado há relativamente pouco tempo um livro de poesia novo em Lisboa, de um autor chamado Júlio Tranças. Obviamente aqui o diálogo, não é? É não só com o manifesto anti-Dantas de Almada, mas também, do meu ponto de vista, com o manifesto de Francisco Levita. Porquê? Porque neste episódio aquilo que nós temos é, obviamente, uma distanciação relativamente àquilo que era a estética e a poética de Júlio Dantas, mas também uma certa crítica ou uma certa sátira àquilo que seriam para estes novos da Madeira, chamemos-lhe assim, os excessos, talvez um pouco histriónicos e para eles entendidos como, se calhar, pouco sérios, da abordagem que Almada teria tido no seu manifesto anti-Dantas. Portanto, há aqui sempre esta atitude de distanciamento em relação quer a uns, quer a outros, e tentativa de encontrar um caminho próprio. Ora, nesta novela, o jogo e a blague acabam por estar ao serviço de uma retórica crítica e autocrítica, representando, obviamente, criticamente, mas não de uma forma moralista, o mundo moderno, e há uma crítica muito à desconstrução da imagem de que o mundo moderno democrático, parlamentar, desenvolvido tecnológica e cientificamente é um ganho e está em vigor e é bom para a humanidade. Portanto, há de facto essa atitude crítica, mas não no sentido moralista. E a representação do mundo que aqui acaba por ser feito é a imagem de um mundo caótico, em falência, marcado pela aceleração, pela violência e pela ruína, mas também uma narrativa, uma novela que, em certa medida, faz também um exercício crítico relativamente e autocrítico relativamente àquilo que é a arte moderna, no sentido em que a imagem que nos é devolvida ao longo dos vários episódios desta novela é a imagem de um conjunto de artistas incapazes de sentir a violência deste mundo e entregues, em certa medida, ao caos e à incapacidade ou ao desinteresse relativamente a uma tentativa de reordenação desse mesmo mundo.
Portanto, este é a apresentação possível que eu vos posso para já dar deste primeiro núcleo. Para além deste núcleo, temos então o outro núcleo, o núcleo dos textos que foram publicados entre junho de 1921 e junho de 1922 no Semanário Monárquico Restauração, editado em Coimbra, uma publicação periódica onde colaboraram de forma particularmente significativa vários madeirenses, para além de Cabral do Nascimento, para além de Cabral do Nascimento, que viria a assumir inclusivamente o cargo de subdiretor no início de fevereiro de 1922, curiosamente numa edição em que, numa notinha na primeira página, há um esclarecimento, diz: a partir deste número, João Cabral do Nascimento, nosso companheiro, vai passar a ser subdiretor, e nos últimos números os nossos leitores têm conhecido duas figuras autorais também, que têm assinado vários textos, que na verdade são criações de Cabral do Nascimento. E, portanto, essas duas figuras são justamente João da Nova e Simão Escórcio, sendo que Simão Escórcio é uma figura que já tinha aparecido numa outra publicação em que Cabral do Nascimento participou, a revista Ícaro, que está aqui também, ela é editada entre 1919 e 1920, também em Coimbra, por um grupo de novos, em que participam também vários madeirenses, não só Cabral do Nascimento, Ernesto Gonçalves, mais uma vez, e Luís Vieira de Castro, e, portanto, há, por um lado, esta participação de Cabral do Nascimento, mas depois há outros madeirenses que participam da fundação e depois em todo o percurso do Jornal Restauração, que, tanto quanto eu consegui perceber, é editado até 1924, ainda que a partir de 1922, a partir justamente de junho de 1922, acaba por passar a ter uma regularidade um bocadinho instável. E porquê? Porque justamente em junho de 22 Cabral do Nascimento termina o curso, regressa ao Funchal e, portanto, esse dinamismo acaba por se perder um bocadinho, que ele conseguia imprimir. Mas para além dele, portanto, temos essas outras participações. Neste núcleo textual, acabamos por encontrar características muito semelhantes ao núcleo de textos dispersos publicados no conjunto que eu há bocadinho estive a referir, publicados em 1916 no Diário da Madeira, com a particularidade que aqui o único criador destes vários textos que nós iremos reunir ser de facto Cabral do Nascimento. Em 1916 tínhamos uma criação colaborativa entre vários autores, ou entre vários criadores, chamemos-lhe assim, para distinguir da questão do autor ficcional. Aqui nós temos de facto um trabalho que é essencialmente Cabral do Nascimento. Um núcleo textual bastante heterogéneo, sobretudo em prosa, ainda que haja também alguns poemas, constituído por crónicas que foram sobretudo publicadas numa coluna intitulada O Filme da Semana. Reparem como aqui a questão da visualidade volta a estar presente, mas era de facto, não era quando vi a primeira vez, pensei, se calhar é alguma secção do jornal dedicada à crítica de cinema, mas não é uma secção de crónicas que muitas vezes são assinadas por João da Nova ou por Simão Escórcio, eu acho que aqui tinha até, exatamente, mas que curiosamente vão ter também um outro colaborador regular, que é Aristides H. Bulgar. Ora, Aristides H. Bulgar vai ser justamente uma das personagens protagonista de alguns dos folhetins que vão ser também publicados no Jornal Restauração. Portanto, dizia eu, este núcleo textual do Jornal Restauração é bastante heterogéneo. Tem, por um lado, as crónicas, tem, por outro lado, cartas. Há uma série de cartas assinadas por diversos autores, mas que acabam por estar relacionados com toda a dinâmica e o diálogo que se vai estabelecer em torno de novos folhetins. Portanto, também aqui assim neste núcleo nós vamos ter um conjunto de folhetins que
são, uma vez mais, atribuídos ou assinados por figuras autorais criadas por Cabral de Nascimento e que, neste caso em particular, tanto serão narrativas de viagens de aventuras, mas aqui entra um outro género. Um género que também foi muito caro a Fernando Pessoa, ainda que Fernando Pessoa não os tenha publicado em vida, que são justamente as detective stories, não é? As narrativas policiárias, como Pessoa as designava. Portanto, Cabral de Nascimento também aí esteve a acompanhar Pessoa, ainda que Cabral de Nascimento tenha publicado as suas histórias policiárias nestes folhetins, enquanto Pessoa os conservou no seu arquivo. No entanto, estas narrativas policiárias de Cabral de Nascimento, ainda que atribuídas ou assinadas por João da Nova e Simão Escórcio, mas não só, pois também há um outro nome que aparece a assiná-las, que tem um nome inglês, Hudson W. Cherry, portanto há uma outra figura, isto é uma espécie de armadilha, não é? Mesmo no caso das novelas policiárias, há sempre, por parte de Cabral de Nascimento, João da Nova, Simão Escórcio ou Hudson Cherry, um exercício de recriação do próprio género. Eu não vou deter aqui mais, porque não era mais uma comunicação, mas de facto aquilo que nós vamos encontrar é Cabral de Nascimento, através destas narrativas, uma vez mais a questionar aquilo que é o olhar que ele tinha sobre o mundo moderno, o seu mundo deste período, mas a escapar àquilo que é uma das características do género policial mais tradicional, que é, no final, haver a resolução do problema, não é? No caso de Cabral de Nascimento, destes folhetins policiários, o fim não é nada apaziguador, no final não há nada de resolução de problemas. Eu acho que há a criação de novos problemas. E, portanto, neste exercício há também, obviamente, essa atitude de recriação do género. Eu vou tentar então dar um salto. De novo, Cabral de Nascimento, portanto, está a experimentar, uma experimentação que é também genológica, a desenvolver um trabalho de caráter fragmentário e sujeito um trabalho fragmentário sujeito também a uma orgânica dialogante, não é? E paródica, tal como tínhamos encontrado nos folhetins do Diário da Madeira, onde voltamos justamente a encontrar o fascínio por aquilo que antes designei como uma estética da incoerência e do caos. A suspensão de fronteira entre ficção e realidade, entre figuras autorais e seu criador, entre personagens das narrativas e personagens autorais, o jogo paródico que agora se estende ao discurso político, ao discurso político também, por exemplo, ao discurso da publicidade. Há bocadinho o Jerónimo falava da importância da publicidade na contemporânea. Eu acho muito curioso porque justamente estes folhetins, as personagens muitas vezes têm nomes que nós associamos a marcas, não é? Da publicidade, Madame Colgate e outros nomes deste género. Portanto, há aqui também este diálogo com outros discursos. E também, obviamente, depois um conjunto de textos onde o próprio género, não é, acaba por estar a ser recriado, a ser subvertido. No caso dos folhetins em particular, ao nível da construção do discurso, nós não vamos encontrar desmantelamento radical da sintaxe, como acontece, por exemplo, com as propostas da vanguarda, mas vai haver um certo desmantelamento da coerência textual, justamente porque se vão associar imagens e referências que pertencem a mundos completamente desajustados e inconciliáveis, mas que ali acabam por se cruzar. E, portanto, há a criação de narrativas que, de facto, escapam àquilo que é a coerência mais racional
e que, portanto, acabam por criar a tal imagem de mundo, um mundo incoerente, um mundo sem salvação possível. Posso só mesmo terminar? Pronto, já? Ai, meu Deus, então se calhar, calma. Eu só queria ver, por causa da questão do sensacionismo. Ora, um dos textos quando Cabral Nascimento publicou as Três Princesas Mortas no Palácio de Ruínas no início de 1916, o livro teve uma boa recepção por parte dos novos em Lisboa e justamente na revista Exílio Fernando Pessoa publica um artigo em que não só comenta este novo livro, mas também o livro também recente de Pedro Menezes, portanto, Pedro Menezes / Alfredo Guisado, os tais dois amigos que estavam desde o outono de 1915 a conviver na Faculdade de Direito, e em que diz que basicamente estes dois novos são de facto dois novos sensacionistas. Ora, Cabral Nascimento tem vários textos publicados também na imprensa periódica e também em alguma correspondência, ficou sempre incomodado com aquela designação e rejeitou-a. E eu não vou ter tempo aqui para discutir isso, mas parece-me a mim que aquilo que houve, e daí a questão do encontro, não é? É que houve um problema de comunicação e de compreensão, de facto, e de leitura daquilo que a pessoa tinha dito nesse texto. É um texto curioso, este de Pessoa, porque ele começa, o título é Bibliografia Movimento Sensacionista, e é um texto curioso porque, tendo sido muitas vezes referido como uma crítica a destes dois livros, o de Cabral Nascimento e de Pedro Menezes, acaba por ser mais, do meu ponto de vista, um dos poucos textos que ele publicou em vida em que ele procura apresentar uma proposta, foram muitas, não é? O que era para ele o sensacionismo. Ele assumiu, portanto, como uma tarefa, um movimento empenhado na reconstrução da literatura e da mentalidade nacionais, um movimento que, em certa medida, quer aproximar Portugal da Europa, numa vertente mais cosmopolita, e um movimento sintético, não é? Basicamente, são essas as características que ele acaba por definir nesta primeira parte do texto. E só depois, então, é que ele entra no comentário, que é um comentário breve, que era o texto de Pedro Menezes, que era o do próprio Cabral Nascimento. E relativamente às Três Princesas Mortas no Palácio em Ruínas, ele faz várias considerações e Cabral Nascimento, quando comenta este texto, chama a atenção para o facto, de uma forma às vezes um bocadinho até exaltada, para o facto de, mas como é que ele teve a ousadia de me dizer para ele deitar fora a gramática e para eu deixar tudo aquilo que eram regras. Não é? Eu sou um outro tipo de novo, eu sou um outro tipo de modernista. Ora, parece-me que ele, de facto, leu mal este texto, porque aquilo que Pessoa, neste texto, dizia e considerava ser válido na leitura que fazia de Cabral Nascimento, era justamente esta ideia de ele ser um poeta inadjetivável. Não é? Ele diz várias coisas, depois diz, fora isso, e aquela ligeira e indefinível incerteza que há em todos os primeiros passos físicos ou psíquicos e que desaparece com o haver segundos, a obra de que se trata, de Cabral Nascimento, revela que quem a escreveu tem qualidades de imaginação e de inteligência que podem fazer dele um poeta inadjetivável. Portanto, um poeta inadjetivável, para mim, e o Jerónimo poderá dizer melhor do que eu se calhar, é um poeta que não tem um adjetivo qualificativo, portanto, que não se inscreve apenas num grupo, numa vertente, numa tendência. E depois ele acrescenta, procura o Sr. Cabral de Nascimento ter sempre este facto tão presente, portanto, este facto que pode ser um poeta inadjetivável, portanto, que não saiba que o tem presente e que uma obra de arte, por dispersa que seja, e a sua realização detalhada deve ser sempre uma coisa una e orgânica, em que cada parte é essencial tanto ao todo como às outras que são anexas, e em que o todo existe sinteticamente em cada uma das partes e na ligação dessas partes umas às outras.
Compreenda isto até à inconsciência. Sinta isto até não o sentir. E sentindo e compreendendo isto até com o corpo, despreze então todo o resto. Salte por cima de todas as lógicas, rasgue e queime todas as gramáticas, reduza a pó todas as coerências, todas as decências e todas as convicções. Feita sua aquela a única regra de arte, pode desvairar à vontade, que nunca desvairará. Pode exceder-se, que nunca poderá exceder-se. Pode dar ao seu espírito todas as liberdades, que ele nunca tomará o de o tornar um mau poeta. O resto é a literatura portuguesa. Portanto, a leitura que eu faço aqui é que ele não está de facto a dizer a Cabral de Nascimento para ele deitar fora todas as gramáticas. Ele está a dizer, atenção, poderá até fazer isto, mas a sua preocupação deve ser justamente essa preocupação em procurar não ser apenas uma coisa, não é? Ser muitas coisas. E, em certa medida, quando eu olho para o percurso de Cabral de Nascimento desde 1915 até 1926, não é? Eu acho que é isso que ele está a fazer, não é? É isso que ele está a tentar fazer. Experimentar várias tendências, conviver de forma crítica com várias propostas, criando, inclusivamente, as tais figuras autorais com as quais ele poderia ou não identificar-se em determinados momentos, mas que são, de facto, figuras outras, e escapar a esta tendência que para Fernando Pessoa parecia ser uma marca negativa, que era o de ser adjetivável, de ser filiado apenas numa tendência, não é? Ou numa orientação. Pronto, eu peço desculpa. Tivemos aqui uma longa e apaixonante reflexão sobre Cabral de Nascimento. E realmente acho que quando as pessoas se entusiasmam e têm paixão pelo que fazem, depois custa calar-nos. E estas coisas alongam-se um bocadinho, foi o caso, mas gostámos muito, doutora Ana Salgueiro, muito obrigada. E não sei se há alguma questão para a doutora Ana Salgueiro sobre... Sim, por favor. Uma questão, eu fiquei, parabéns pela apresentação, conheci muito pouco e gostei muito. Eu fiquei com duas ou três curiosidades sobre a novela romântica e burlesca dos cinco artistas vagabundos. Por um lado, há essa ideia de exatamente qual era a ligação deles com esta figura de collector de milvos. Como é que. Deixa-me acabar com essa, se calhar resumimos tudo. Por outro lado, se bem percebi esse comentário que era feito a um livro que Pessoa e Sacramento teriam publicado, que livro é esse? Porque seria Céu em Fogo, Sacramento? Não era o livro, eu acho que não era o livro. Não havia mais nenhum. Exatamente. Não, eu acho que mais do que a questão do livro é a questão de inscrever dentro da novela, não é? Um momento em que se problematiza e se desconstrói, ou se há um exercício de distanciação relativamente também àquilo que eram as propostas que estavam a ser debatidas justamente pelo núcleo dos chamados de Orfeu, não é? Ok, aqui é uma coisa que talvez seja uma coisa muito distante, mas no prefácio que eu fiz a uma edição sacadémica, dizia que ele, nos seus contos, ele é muito mais interessado em Poe do que em Conan Doyle. E isto vê-se particularmente nos fins dos seus contos em Céu em Fogo, publicado em 1915, precisamente, e que, por exemplo, o conto Mistério é muito mais... Os mistérios nunca são mistérios policiais, de facto. Ele às vezes envolve uma polícia, mas nunca ninguém vai descobrir nada. Sobre bens esotéricos, mas pelos bens, os comentaristas, outra coisa. Então eu fiquei na dúvida se haveria alguma alusão à ficção de Sá Carneiro em particular, se esse relacionamento com o policial. Não, é assim, no caso de Cabral Nascimento, ele gostava imenso de Sá Carneiro, ele faz imensas referências a Sá Carneiro, porque aliás Sá Carneiro conviveu também com Francisco Franco em Paris, na troca de correspondência a essas referências. E portanto ele tem muito boa conta aquilo que, aliás ele muitas vezes diz, o grande modernista, os dois grandes modernistas são Sá Carneiro e Santa Rita Pintor. É aquilo que ele diz, não é? O Almada é posto um bocadinho assim de lado, e o Pessoa, eu acho que tem a ver com este primeiro encontro, que acaba por ser sempre uma marca, não é? Ao longo de todo o percurso. Depois ele também, em 1924-25, publica, envia um livro para Pessoa, para Atena, e depois também há uma carta, mas isso não vou falar aqui. Agora, a questão da referência a Poe
é uma das referências constantes na obra de Cabral do Nascimento. Aliás, é curioso porque em 1976 ele publica o volume da sua Poesia da Maturidade e o último poema desse conjunto é justamente uma tradução que ele fez do Corvo, que também foi traduzida por Pessoa, não é? E, portanto, na novela romântica e burlesca nós ainda não temos, de facto, a questão do policial, só depois, mais tarde. É sobretudo uma narrativa de viagens, completamente louca, mas é sobretudo uma narrativa de viagens. Agora, a valorização da obra de Sá Carneiro é muito frequente em Cabral do Nascimento e a referência, a permanente referência a Poe também acontece muito. Poe, Oscar Wilde. Parece que os contos vêm daí, não é? Esses fins de contos vêm daí. Exatamente. Obrigado. Mais alguma questão? Por favor. Queria dar os parabéns à doutora Ana Salgueiro pela sua exposição, que revela um trabalho profundo de pesquisa, de muitas horas à volta destas figuras da nossa literatura que fizeram pensar o país na sua época. A senhora referiu algumas vezes o termo o grupo dos novos. Na sua pesquisa, encontrou algumas referências em que este termo novos pudesse ser uma maneira de fugir à censura ou então uma maneira de encontrar na literatura um grito de revolta contra o contexto político da altura. Sim. Ou seja, em primeiro lugar, eu acho que às vezes nós utilizamos as classificações, não é, os rótulos, sem pensarmos que eles só surgiram a posteriori, não é? Portanto, a questão do primeiro modernismo é um rótulo posterior àquilo que foi a própria atividade. E estando a trabalhar com os textos da altura, não é? A expressão que Cabral do Nascimento mais utiliza, para além do futurismo, dos futuristas, e os futuristas são todos aqueles que dentro dos novos eram extremistas ou eram maus leitores, no sentido em que se apropriavam de determinadas tendências sem de facto terem lido os textos, sobre tudo isto. A designação que ele utiliza na maior parte dos casos é justamente os novos, e não é só ele, não é? Nós vimos aqui assim a questão da revista Sphinx. A Sphinx também se assumia como a revista dos novos, não é? Na polémica da revolta dos estetas, que opôs os novos de Coimbra aos antigos integralistas de Lisboa, eles também se assumem como novos, não é? O próprio comício, não disse aqui assim, mas Cabral do Nascimento vai ser justamente em 1921 um dos escolhidos da Academia de Coimbra para representar a Academia, os novos de Coimbra, no comício dos novos. Portanto, os novos era a designação que, de facto, e para Cabral do Nascimento os novos tinham uma outra particularidade, é que não se confundiam exclusivamente com os de Orfeu, não é? Não eram apenas os de Orfeu, eram outros novos, não é? Os novos os artistas independentes com quem ele se reunia aqui no Funchal, os novos artistas plásticos com quem ele também convivia em Lisboa e também os novos integralistas, mas com uma visão muito pouco tradicionalista, como os integralistas lusitanos, de Coimbra. Portanto, os novos eram de facto essa... Obviamente que há um grito, não é? Mas não é só de Cabral do Nascimento, é destes contemporâneos, como dizia o Jerónimo há bocadinho, não é? No sentido de quererem de facto transformar, inovar e modernizar e em certa medida fazer acompanhar aquilo que eram as novas propostas, novas tendências, ou não tão novas, algumas não seriam tão novas assim, que estavam a ser debatidas também em outras capitais do mundo, nomeadamente na Europa. Doutora Ana, gostei tanto de vê-la. Fiquei a saber, aqueles 5 que nós conhecemos, aqueles nomes em contextos de outros completamente diferentes. E eu posso dizer que aquilo era paródia pura, aquilo que eles estavam a fazer no. Não era paródia pura. Não, porque, assim, eu consideraria paródia pura se, ou blague, para utilizar o termo na altura, não é? Se fossem manifestações pontuais.
Mas há de facto, não quer dizer que todos tenham tido esta orientação, não é? Mas no caso de Cabral do Nascimento isto é contínuo, não é? Também há uma outra questão que se põe, é a imprensa em que estas pessoas escrevem. Qual era a tiragem que esses jornais tinham? Os leitores eram muitos, não é? Também era preciso criar... O Diário da Madeira era um dos jornais mais lidos, por isso é que eu me questiono o impacto que estas... Sem dúvida. E os outros? A restauração, eu não sei ao certo. Uma coisa curiosa também. Agora, a restauração, o facto de Cabral do Nascimento ter sido convidado pela Academia de Coimbra, pelos Novos de Coimbra, e houve tenho aqui assim o documento, mas não dá para ver. Houve de facto uma reunião em Coimbra para escolherem quem é que iria representar a Academia no Comício dos Novos. E há vários textos em que no Jornal de Restauração há um declarado apoio àquilo que eram as propostas dos novos, não é? Contra aquilo que a Sociedade Nacional de Belas Artes estava a fazer ao país, não só a Lisboa, mas ao país no seu todo. E o facto de ele ter sido escolhido, não foi o único, houve mais dois, mas ele em particular, eu acho que tem muito a ver com o facto de ele na altura estar ligado à restauração, ao Jornal de Restauração, mas também nestes mesmos anos, 19, 20 e 21, ter estado envolvido na publicação de outras revistas que são hoje também entendidas como revistas dos novos, não de numa orientação mais vanguardista, mas novos. Foi nomeadamente a revista Ícaro e a revista Nova Fênix Renascida. Portanto, não me parece que fosse apenas um exercício ocasional de brincar, não é? Até porque estas brincadeiras acabam por ter, às vezes, consequências, não é? E uma das consequências que teve, por exemplo, foi algum atrito que Cabral do Nascimento, sobretudo, acabou por ter com algumas figuras do núcleo, não é? Do cenáculo. Muito, aliás, a partir de 22, eles acabam por... Eu estava a dizer paródia nessa fase inicial, aqueles nomes que eles escolhem são completamente absurdos. Pois, mas que tem alguma coerência se pensarmos naquilo que eram as problemáticas que estavam a ser debatidas na altura, não é? Não é por acaso que nós vamos ter aqui 5 artistas de áreas diversas, não é? Porque uma das questões que as propostas modernistas defendem é justamente, por exemplo, a ideia da questão da arte, de uma arte total, não é? Uma arte que não fosse apenas literatura, mas que fosse também, ou que houvesse uma aproximação a outras artes. E, portanto, não é por acaso que nós temos aqui, de facto, estas orientações artísticas também distintas, não é? Bem, agradeço a todos a presença e a participação e em nome do Centro de Estudos de História do Atlântico, o nosso muito obrigado aos nossos oradores, à plateia resistente. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Eu sei onde um dia a natureza escolheu viver e ficar para sempre. E onde a tradição tem algo novo para nos ensinar. Eu sei onde os sabores são apurados desde sempre. E onde o mar esculpiu as suas melhores obras-primas. Eu sei onde as praias não têm fim. E onde todas as histórias podem começar. Eu sei onde um dia toda a gente vai querer voltar. Onde é que descobriste isto? Eu sei onde. Madeira, tão tua.